Bom, vamos então para mais um relato de Maledite. Vamos ver do que se trata este daqui. Maledite, a história sem fim. Never end story. Quem assistiu História Sem Fim? A Maledite, a história sem fim. Olá, Anne assombrado, sou a Cam... Olha só, já tava... Não, já tá trocado. Olha, eu já ia falar o nome da pessoa aqui, mas não é outro nome. É, já tá um nome aqui, mas eu vou chamar de fulana, né? Já é outro nome. Desculpe, mas não tem uma história muito boa hoje. É triste quando somos maledite de nós mesmos, não é? Hum, os nomes já estão trocados. Bom, meu pai tinha um amigo que, por sua vez, tinha um filho que não demorou muito para começar a frequentar a minha casa. Afinal, ali moravam 3 meninas. Meu pai trabalhava à noite de vigia e o rapaz que mencionei, que vou chamar aqui de Joilson, quase todas as noites ele estava na minha casa. Eu tinha por volta de uns 13 anos e minha irmã 17 e ele uns 18. Eu o tinha como um irmão, talvez por ter perdido 6 irmãos homens. Perdido? Ah, tá. Eu o tinha como um irmão, talvez por ter perdido 6 irmãos homens, segundo a minha mãe. Eu gostava muito da companhia dele, andávamos pelas ruas à noite, conversávamos e logo descobrimos que ele era espírita. Apesar de ter um pouco de medo de incorporações e outras coisas, nós permanecíamos amigos. Devido à nossa aproximação, Carlota começou a me zoar, dizendo que eu queria namorá-lo. No final das contas, quem acabou se apaixonando por ele foi ela. Quem é a Carlota? Diante dos fatos, minha mãe não podia me ver conversando com ele, que já me chamava com cara feia. Eu e ele estávamos sentados no sofá e, do nada, ele deitou e repousou a cabeça sobre a minha perna. Quando minha mãe viu, me chamou, como sempre, e disse: Fulana, vem aqui. Eu pedi licença a ele e fui conversar com ela. Então ela disse: Você sabe que tua irmã gosta dele. Por que você faz isso? E eu disse: Isso o quê? Eu não estou fazendo nada. E além do mais, foi ele que deitou no meu colo. Ela fechou a cara e não disse mais nada. Fomos convidadas a um aniversário. A festa seria em outro bairro. Consequentemente, teríamos que tomar um ônibus. Estávamos lá no ponto de ônibus quando Joilson chegou. Era estranho, ele aparecia do nada, sabe? E eu ficava pensando como ele sabia que a gente estava ali. Minha mãe o convidou para ir junto na festa e ele prontamente aceitou. E fomos todos para lá. Quando chegamos, Joilson e Carlota é a irmã dela, então. Joilson e Carlota estavam indo na frente, de mãos dadas. Eu corri, peguei na outra mão dele e fomos. Na casa da aniversariante tinha um espaço na frente, tipo uma área, eu não sei como dizer, e um sofá. Eles ficaram ali sentados e eu fiquei o tempo todo junto. Sinceramente, eu não sei por que eu fiz aquilo. Até hoje eu me pergunto, pois eu não gostava dele para namorar. Não mencionei anteriormente, mas dias antes ele disse que gostava de mim. Inclusive o pai dele disse para mim, soltou a seguinte frase: Fulano, o Joilson gosta de você e a tua irmã fica se atravessando. Mas, gente, ela tinha 13 anos. Talvez sabendo dessas coisas eu tive aquela reação. Sei lá, por orgulho. Eu não sei explicar, eu só sei que foi assim. Mas eu não sabia que o meu tormento começaria ali, naquele dia. Nós tínhamos nossas briguinhas de irmãs, do tipo que ela dizia que eu era preguiçosa e eu era bem mais magra do que ela, e ela me chamava de... Enfim, me dava um apelido porque eu era mais magra que ela. Falava que eu tinha celulite. Certa vez ela olhou bem sério para mim e disse: Credo, fulana, você tem uma cara de Nossa, irmã mais. Não, aí nossa irmã mais velha disse. É que ela não explicou quem é quem na história. Eu não sei quem é a Carlota, mas deduzo que é a irmã dela. E tem uma outra irmã mais velha. Ela explicou aqui que são irmãs? São quantas irmãs?
Ela falou que ela tinha 13, a irmã 17. Ela 13, a irmã 17. Tem outra irmã? Eu não sei. Aí ela falou, nossa irmã mais velha disse, então ela tem uma terceira irmã, que ela não mencionou aqui, mas existe. Ela falou, credo, então essa irmã mais velha disse, credo, fulana, você... Não, a Carlota disse isso, né? Credo, fulana, você tem uma cara de... E aí a nossa irmã mais velha disse, credo, Carlota, por que falar isso pra sua irmã? Eu era criança, nem sabia o que significava aquilo. Por isso nem dei importância. Exatamente, era uma criança. O que o outro estava falando que estava afim de você? Era esse tipo de coisa. Só que a situação piorou muito depois daquele fato. Ela, a minha mãe, sim, ela e minha mãe, sempre que podiam, ficavam cochichando pelos cantos. Quando entravam no quarto da nossa mãe, era certeza que estavam falando de mim. Algumas vezes eu ouvia a conversa atrás da porta. É feio ouvir atrás da porta, eu sei, mas eu fiz. E ouvi quando a Carlota disse, quando a fulana arrumar um namorado, eu vou separar os dois, custe o que custar. Olha, não que eu esteja me justificando, mas era um namorico bobo, que hoje eles, que era entre os dois, entre o Joilson e a Carlota, era um namorico bobo, que assim, hoje ele estava com ela, amanhã ele dava em cima de mim. No outro dia, passava com outra moça em frente de casa. Enfim, sinceramente, eu não sei por que ele fazia aquilo, mas... E assim foi. Já cansada da situação, fui a um centro espírita e falei com uma cigana. Com 13 anos? Você foi sozinha num centro espírita falar com uma cigana? Perguntei a ela o que eu poderia fazer para que ele se decidisse. Eu ou ela... Mas você não gostava dele? Ou gostava? Enfim, fui perguntar para o cigano o que eu poderia fazer para que ele se decidisse, eu ou ela, pois ele disse que gostava de mim, mas ficava com ela. Repito, eu não gostava dele. Era só para ter certeza que ela e a minha mãe parassem de fazer aquilo. Mas a cigana mandou eu fazer uma simpatia. Sim, entre aspas, pois na época eu não sabia que simpatia e trabalho eram a mesma coisa. E assim eu fiz. Mas pensei bem e fui lá e desmanchei. Desisti. E deixei pra lá. Curiosamente, eu e Joilson brigamos. E ele disse à minha mãe que só voltaria a frequentar a nossa casa quando eu me casasse. Estranho, né? Será que foi porque eu desisti e desmanchei o trabalho? Ele não cumpriu o que disse. Pelo menos uma vez ele foi lá, quando eu ainda era solteira, e conversamos como se nunca tivéssemos brigado. Anos se passaram, coincidência ou não, meus primeiros 2 empregos eu trabalhei com a Carlota. No segundo eu conheci o meu marido. Começamos a namorar e é claro que ela tentou nos separar. Ela falou ao Brian, quem que é Brian, seu marido? Ela falou ao Brian que eu gostava do nosso primo. Tentou jogar a amiga dela pra cima dele. Armou uma situação de traição. Armou uma situação de traição da minha parte, mas graças a Deus não deu certo. Sem contar que ela me ignorava, falava mal de mim e às vezes até coisas que nem faziam sentido. Nesse tempo eu já tinha me arrependido do que fiz, porém, por orgulho, não pedi perdão a ela. Mais um tempo se passou, mudei de religião e Deus plantou a humildade no meu coração. Por 2 vezes, me desmanchando em lágrimas, eu pedi perdão a ela. Eu disse que tinha me arrependido e que hoje eu jamais faria aquilo. Ela disse que nem se lembrava mais, que estava tudo bem. Mas isso não é verdade. Até hoje, se ela tiver uma oportunidade, ela tenta nos separar. Por esse motivo é que dei esse nome ao relato. Eu sei que enquanto ela não me ver sozinha, ela não terá paz. Por isso que a história é sem fim. Enquanto ela não me ver sozinha, ela não vai ter paz. Eu digo que fui uma maledite porque mesmo sabendo que ela dizia que gostava... porque mesmo sabendo que ele dizia que gostava de mim, que era um namorico bobo entre eles, que hoje estava com ela, amanhã com outra, dentre outras coisas, eu não deveria ter feito aquilo. Ela o amava.
Talvez se fosse comigo, eu não ficaria com ódio de morte dela, tampouco a perseguisse pelo resto da vida. Mas eu não sou ela, né? Não tem como eu saber o tamanho da dor que ela sentiu naquela época. Eu tenho a consciência que, se eu devo, um dia eu vou pagar. Não porque ela quer, mas sim se for a vontade de Deus. Fim desse relato. Ocorreram vários fatos relacionados a esse assunto, mas não mencionei para não deixar o relato mais extenso do que já está. Se você quiser, mandarei outro relato contando com detalhes tudo que ela me fez. Agora é só para mim. Peraí. Um beijo para você. Pode mandar a história. Pode mandar. Um beijo. Cadê vocês? Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Bom, acho que era tudo muito novo. 13 anos é criança ainda. Na minha opinião, 13 anos é criança. Né? Não tinha nem estar envolvido com essas coisas de namorico, de não sei o quê, do fulano, do Beltrano. Agora eu não sei esse negócio aí, dessa raiva que a irmã ficou. Mas acho que passou. Larga pra lá, segue a vida. Isso não foi coisa de maledite, assim. Foi coisa de criança, eu acho. Nem ela sabe explicar direito. Mas tinha aquela rixa de irmãs que, sei lá, pode ser de outra vida também, não é? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.